8h22 em Campos. Voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Chove agora na cidade, chove aqui na área central da cidade. Tempo fechou de vez e tem chuva, e a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia mais cedo, que a gente comentava, é justamente essa, de predominância de tempo nublado e agora com chuva. Deve seguir assim. Ontem aquele vento sul não foi à toa, né? E ventou foi muito. Aliás, vários, tá na Folha, tá no portal também, Folha 1, várias árvores caíram em vários pontos da cidade. Tá? Então está registrado agora que no centro de Campos, só para conferir, faz 22 graus e tem chuva. Deve ficar assim durante todo o dia de hoje, chuvoso a nublado, segundo a previsão do tempo. Bom, e nesse programa de hoje, com a Luiz Abreu Barbosa, nós estamos conversando com o Gustavo Araújo, médico urologista, falando sobre o simpósio de urologia e uro-oncologia do Norte Fluminense, que acontecerá nos dias 18 e 19 no Sorro, em Campos. E as inscrições que podem ser feitas pelo e-mail contato@sbu.com.br. E eu peço a você, Luiz, a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor. Gustavo, esse bloco eu vou falar mais de você quanto profissional da saúde e quanto cidadão mesmo, porque você estava conversando antes de começar o programa, você é de São Francisco, né? Minha cidade natal é São Francisco. São Francisco, eu sou do tempo que São Francisco era sertão do Senhor da Barra. E política lá sempre foi uma coisa muito disputada. Às vezes até demais, né? São Francisco, a fama de São Francisco não é boa nesse sentido, não. Melhorou, graças a Deus, nos últimos anos. Mas os municípios aqui da região, São Francisco, São da Barra, Campos, têm essa característica, eles são muito politizados, né? A disputa política domina quase todas as demais atividades, né? É uma característica. Saúde, em qualquer governo, saúde é uma das partes mais importantes, é a maior destinatária de verba, né? Pelas várias complexidades, enfim. Saúde pública é uma coisa muito importante. Como é que você avalia? Ele está conversando no trabalho, eu trabalho no BEDA, eu sou particular, no qual você atende pacientes por SUS, no UNACOM. E você trabalhou como residente em saúde pública e também, ali no início, como cirurgião, ali de Ferreira Machado. Então, você conhece, né, a saúde pública. Qual a sua opinião sobre a saúde pública de Campos, hoje? Eu acho que o que você comentou, acho que é muito importante, principalmente para a gente que está na linha de frente ali, né? Ali o BEDA, apesar de ser um hospital particular, nós temos o setor do UNACOM, em que a gente atende o SUS das cidades em torno, então a gente tem uma abrangência muito grande populacional, né, nas cidades em volta. A gente recebe pacientes de São Francisco, São João da Barra, Cardoso Moreira, enfim, diversas cidades, Macaé. Então a gente tem contato de forma direta e indiretamente com a saúde pública de diversas cidades em volta, né? E eu acho que a Oncobeira tem ajudado muito nisso, de poder dar acesso ao tratamento oncológico nesses pacientes. O comentário quanto à saúde pública da cidade, na minha opinião, no que tange a parte da oncologia, eu vejo de muito satisfatório, porque a gente consegue ofertar ao paciente tratamentos ofertados apenas em cidades da capital, por exemplo, e hoje a gente consegue, a partir do momento que o paciente é inserido no sistema oncológico, a gente consegue ofertar exames de forma muito precoce, cirurgias, tratamentos, trazendo um benefício muito mais rápido para o paciente, como o seu comentário no bloco anterior, em relação ao tempo, né, que é muito importante quando a gente tem esse diagnóstico. Eu trabalhei como cirurgião geral há um passado ainda recente, ainda no Ferreira Machado, e tive o prazer de retornar há pouco tempo, não como médico, mas como fui visitar um colega que se acidentou, e realmente a surpresa foi muito satisfatória, visto que mudou bastante da época
que eu trabalhei como cirurgião geral. O que me deixa muito mais tranquilo, lógico, não só como médico, mas também como cidadão. Eu falo isso às vezes aqui, quer dizer, a opinião que a gente tem é sempre opinião de leigo, né? Mas assim, você não precisa ser nenhum expert em redes sociais para testar essa realidade que você está falando. Porque a saúde vinha numa fase muito complicada, vinha já do governo Rosinha, com a falta de recursos do governo Rafael, isso piorou ainda um pouco. E você via quase que diariamente, um jornalista recebia fotos denunciando pacientes amontoados no corredor do Ferreira Machado e do HGG. Isso era quase que diário. Nem precisa ser jornalista, nem médico, né? Mas todo mundo recebia esse tipo de material. E o fato é que há muito tempo que você não tem esse tipo de denúncia, né? Você acha que isso, analisando a saúde pública de Campos como um corpo, como um todo, é um bom sinal? Eu acho que, sem dúvida, a gente tem percebido, para a gente, como eu falei, que a gente está na linha de frente, atendendo os pacientes ali, muitas vezes de emergência e urgência, enfim, a gente tem visto que os pacientes têm chegado para a gente de forma, pelo menos, não nessas características de urgência. O que favorece a gente é o tratamento. Eu acho que esses multirões sendo feitos agora têm ajudado a gente bastante, diminui bastante a fila, né? Nós temos aqui colegas, aproveitando, que estarão presentes também no simpósio, urologistas que atuam nessa linha do multirão, e, na minha opinião, tem feito aí um trabalho brilhante nesses pacientes, pacientes esses que eram operados, e para a gente que atua na parte de nefrologia, por exemplo, que cálculo renal, que passava a ser um catéter duplo J, e o paciente se mantinha com catéter, não tinha o que fazer. Então, esses multirões têm ajudado bastante a gente na linha de frente da urologia também. O pessoal ali, os colegas urologistas que trabalham no HGG, eu não trabalho lá, mas a gente tem contato direto com eles, e realmente esses pacientes que são operados no multirão têm ajudado bastante a diminuir também o fluxo desses outros hospitais de urgência e emergência. Virar um pouco a chave, sem perder a saúde pública como mote, você tem, hoje é dia 9, né? Então você tem, para ser mais exato, 14 meses e 27 dias até a urna de 6 de outubro de 2024. São 15 meses, né? Até 15 meses, mas um pouco menos. Tem uma frase de um conservador que eu gosto muito, que faz muita falta, que é Marco Maciel, ex-vice-presidente do Brasil nos governos Fernando Henrique, nos dois governos Fernando Henrique. 94, 98, 98, 2002. Que diz assim, em 15, não fala 15 meses, mas assim, fala em política de maneira geral, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? Com base nas pesquisas, né? A GPP de junho, que eu fiz, tive acesso à íntegra da pesquisa, né? E sempre a leitura, você tem um PET scan do momento ali, né? Não é um órgão, você vê o corpo todo, né? E a Iguape, aí eu tive a Iguape agora de julho, eu tive um resultado, eu tive acesso, não tive acesso à íntegra, né? Mas tive acesso a alguns resultados. Tanto a GPP de de março, quanto a Iguape de julho, elas registraram a mesma apreensão popular sobre a saúde pública, que é interessante porque ela é aparentemente contraditória. Na GPP de junho, a saúde surge como segundo problema, sobre transporte público, mas também surge como segunda virtude do governo. Ela é apontada por vários entrevistados como a segunda maior virtude e a segunda maior problema. E a Iguape de julho registrou a mesma coisa. Como é que você, como profissional de saúde, você vê esse tipo de apreensão popular sobre a saúde? Eu acho que, como eu comentei, com esse ganho, né, que a gente está tendo na saúde de forma geral, essa percepção vem de forma direta dos usuários, né, não tem jeito.
E a partir do momento que os usuários começam a perceber, eu acho que a linha de frente se torna mais tranquila, né? Porque a gente que está ali atuando no dia a dia e começa a perceber isso do próprio usuário, isso é a melhor proteção a dar ao paciente, né? Então, se o usuário está percebendo uma melhora, a gente fica, sem dúvida, satisfeito não só da nossa parte, mas também como sociedade no contexto amplo da questão, né? Gustavo, você é médico. Campos chegou a ter uma tradição que foi interrompida, né, pelo menos até o presente momento, de ter médicos na política Goitacá. Tivemos dois prefeitos, em história recente, médicos, né, Arnaldo Viana e Alexandre Mocaiber. Os dois foram vereadores e tal, e ascenderam e chegaram ao cargo de prefeito. Que importância você vê dessa interface em Campos entre medicina e política? Você acha que isso é benfazejo ou não? Por quê? Eu acho que, de forma da medicina estar inserida na política, eu vejo não só a medicina, mas como toda a sociedade, né? Mesmo de forma direta ou indireta. Por mais que a gente não esteja diretamente inserido, mas de forma indireta, como conhecimento, entender o que está acontecendo, eu vejo como muito importante. Do ponto de vista notório do protagonismo do médico nessa parte política, como eu falei, eu vejo como muito satisfatório, porque tem uma visão de saúde, de forma geral, né? A gente dizer e ditar como a gente deve conduzir a saúde pública, eu vejo que o médico tem que ter o protagonismo nesse caso, visto que, como não só o médico, mas da área de saúde, como enfermeiros, enfim, fisioterapeutas, diversas áreas da saúde, tem que ter essa notariedade dentro do protagonismo da política da saúde, quando a gente conversa sobre saúde. Eu falei dos dois chegaram a prefeito, mas posso citar vários. A última eleição tivemos o Dr. Bruno Calil, foi terceiro colocado. Macomo Sala disputou com o Rosinho uma eleição dura em 2012, que serve para a gente sempre como referência para falar do que a gente espera agora em 2024. O Dr. Chicão disputou em 2016, Chicão Oliveira, a prefeito na eleição vencida do primeiro turno para Rafael. Então, a história de médicos na política, né, de Campos, ela, seja que chegaram ao cargo de prefeito, seja pessoas que disputaram com consistência esse cargo, ela é farta, né? Sem dúvida, eu vejo com bons olhos o interesse do médico pela política, né, no contexto geral, mas vejo também como importante não só o médico, mas os profissionais de saúde de forma geral, porque eu vejo como grande satisfatório estar presente, não só como comentado, como prefeito, enfim, mas como outras áreas que deveriam sim ter esse destaque nas decisões e tomadas de decisões quando o assunto é saúde pública. Você tem também, sempre tem, né, o outro lado, né? Sempre tem outro lado. É considerado, acho que ao meu ver, com justiça, como o melhor ministro de saúde que o Brasil já teve, José Serra, que é economista. Sobretudo pela quebra das patentes dos remédios, no caso do AZT, para tratar soro positivo de HIV. E serviu de exemplo para o mundo todo. Foi feito primeiro no Brasil, ele foi eleito por aquela atitude dele como o melhor ministro da saúde do mundo, e todos os demais ministérios de saúde do mundo passaram a adotar isso não só em relação ao HIV, como outros medicamentos também, quebrando o monopólio das farmacêuticas. E você tem, para fazer um exemplo mais recente e mais local, você tem a gestão de um médico de um gastro respeitadíssimo, que é o doutor Paulo Irano, na saúde, vem com passagem na política. Mas você tem também, na saúde, a contribuição de alguém que não é médico, mas tem uma experiência grande como dirigente hospitalar do produtor de cana, que é Frederico, né? Frederico Paes. Como é que você vê esses casos assim de José Serra e Frederico Paes? Você acha que também eles são desejáveis? Como comentei, eu acho que o médico tem que estar inserido nesses contextos de decisão, mas talvez não como protagonista dessa quando a gente decide
por quem elegeu ou por quem está ali na cadeira de frente, né? A gente tem exemplos outros aqui das cidades próximas de pessoas que têm, sim, esse destaque nas decisões, mas que, sem dúvida, não só de linha de frente, mas por trás dele, tem alguém ali da saúde pública envolvido. Lembrando que as decisões de saúde pública não são só a perna de saúde, mas também financeiras, né? Então, não adianta ser apenas um médico, tem que ser um bom gestor também. A gente tem que entender que não é só comprar um equipamento ou pagar um médico em dia, é saber gerir um hospital. Não tenho essa experiência, mas eu não tenho dúvida que não é nada tão simples. Eu vou fazer minha última, são 8h37, vou fazer uma última pergunta e passo ao Nogueira. A primeira, como profissional de saúde, que nota você daria, como você é professor também, né? Então, que nota está acostumado a dar nota? Que nota de 0 a 10 você daria para a saúde pública de Campos e por quê? E uma projeção, quer dizer, 14 meses, 27 dias da urna. Como é que você, enquanto cidadão, projeta a eleição a prefeito e vereador de Campos em 6 de outubro de 2024? São 2 perguntas. Eu acho que, como nota, eu que presenciei aí, atuando na parte pública ainda como cirurgião geral, enfim, eu acho que Campos tem muito a melhorar ainda, como qualquer área na saúde aí dentro dos municípios em volta, não só aqui, mas também no país de forma geral. Mas eu entendo que Campos hoje tem melhorado bastante. Então, ao mesmo ponto que a gente tem muito a melhorar, eu acho que já tivemos muitos ganhos em tão pouco tempo. Para dar uma nota positiva, mas uma nota a fim de entender que ainda precisamos melhorar, eu acho que uma nota 8 é uma ótima nota, para entender que os 2 pontos devem ser adquiridos nesse tão pouco tempo aí. E a projeção para a eleição, prefeito e vereador, você tem? Eu não sou eleitor da cidade, né? Mas eu vivo aqui hoje. Eu sou eleitor de São Francisco do Mapuã, no qual tenho um apreço muito grande pela cidade, mas a gente vive a política não só aqui na cidade, mas cidades em torno. Eu vejo como muito satisfatório o governo atual e entendo que isso deve se refletir nas urnas. Você chegaria a arriscar no primeiro turno? Confesso que, do ponto de vista estatístico, acho bem difícil, mas não acho impossível. Bem no estilo campista também, né? Já diferenciado talvez um pouco lá do que a Luiz falou de São Francisco. Que literalmente naquele tempo, né, de sertão, era disputada a tapa. A tapa você dá sorte. Assim, no comício mais tranquilo, né? Vamos dizer assim. A tapa era eleição para diretor de creche. Graças a Deus. É preciso olhar lá, hoje aquela questão da segurança como um todo, que a gente tem acompanhado, você fala também, mas sobre a eleição, a política, acho que já está um pouco mais avançado. Bom, gente, são 8h40. Eu queria, só para fechar aqui também, Luiz e meu caro Gustavo Araújo, pedir a você para reforçar e falar sobre o simpósio, até da importância do simpósio, do que representa esse hiato, né, que ficou, esse tempão aí parado, como você já respondeu também mais cedo, não só pela pandemia, mas por todo o contexto, a importância desse simpósio aqui em Campos, que reúne esses profissionais do Brasil, da região também, e a importância para que as pessoas ligadas aí à área possam participar. Pudesse então dar um reforço aí no simpósio, por favor, e falar sobre a inscrição e essa coisa toda. Fique à vontade aí. Ao público em questão, acho importante salientar que Campos retorna ao protagonismo científico, né, do Rio de Janeiro, né? Nós estaremos recebendo aí especialistas de diversas regiões do país hoje, com grande notoriedade no que tange a urologia, a oncologia e outras especialidades dentro da saúde. Estaremos recebendo aqui especialistas não só de urologia, o que a gente conversa sobre oncologia, mas também da parte de andrologia, disfunção erétil, infertilidade, tratamento de patologias benignas como hiperplasia da próstata. Colegas esses referências nacionais que estarão presentes em nossa cidade. Reforço aqui que
O simpósio irá ocorrer, sim, no dia 18 e 19, será no Hotel Sorro. As inscrições estão abertas até o dia 18. Nós estaremos recebendo, como eu comentei, profissionais de diversas áreas, de todas as cidades envolvidas aí nesse contexto. Estaremos recebendo um público grande, não só de médicos, mas também de acadêmicos, fisioterapeutas, profissionais de saúde de forma geral. E, sem dúvida, Campos vem atraindo esses eventos científicos aí junto ao Oncobeda, por exemplo, no CIFON, que é um congresso que a gente faz todos os anos, e agora com a vinda do simpósio da sociedade trazendo para cá, traz sem dúvida o protagonismo da cidade no que tange também a parte científica. Muito bom, muito bom. Eu quero aqui, já no fechamento, te agradecer, desejar boa sorte no simpósio. Só para repetir, vai acontecer nos dias 18 e 19, ali no Sorro, aqui no centro da cidade. As inscrições, o canal, a gente colocou aí na página do Face da Folha, que é pelo e-mail, né? Então já está lá, contato@sbu.com.br e, sobretudo, né, espero que a gente possa se encontrar aqui, né? Sempre aqui, de preferência, tá? Sempre aqui na Folha, enfim, aonde for também, claro, se for preciso, estaremos aí com você, no seu consultório, aonde for. Mas, sobretudo, te agradecer, amigo, pelo carinho, pela presença aqui no Folha no Ar e boa sorte aí no simpósio. Muito obrigado. Eu que agradeço aí o espaço, obrigado a todos e o espaço está aberto caso precise. Chamar o Aloysio aqui para fazer seu fechamento, Aloysio, por favor, né? E te agradecer por hoje também. Agradecer a você, Beto, aí na técnica, sobretudo ao ouvinte, agradecer ao Gustavo pela entrevista. Acho que falamos de vários assuntos aqui. Inclusive, você vê, jornalista e radialista que se julga entendedor, aprende muita coisa com essa entrevista, né? Coisa aqui que eu não sabia. Aprendi coisa que eu não sabia, por exemplo. E o bom é isso, você sempre está aprendendo, né? Eu acho que esse simpósio, qualquer retomada de pensamento científico numa cidade, desde lá da Grécia Antiga, tem que ser comemorado, né? Eu acho que esse simpósio representa muito bem isso. E desejar sucesso aí ao Gustavo, ao Beda, né? No evento aí dia 18 e 19. Obrigado pela entrevista. Aproveita, Luiz, para salientar que hoje, Campos, nós temos um grupo grande de urologistas, tá? A gente faz reunião mensal e, através desse grupo, sim, a gente atraiu o interesse da sociedade para trazer esse evento científico para cá. De antemão, já agradeço aí ao nosso coordenador, que está à frente desse simpósio, que é o Dr. Guilherme Galvão, que vem atuando aí de forma árdua junto à sociedade para trazer esse evento à nossa cidade. Ficamos amanhã, assim. Desculpa, se me permite, Nogueira. Uhum. Amanhã um vereador do grupo dos Bacelar, Rafael Twin, entrevistado aqui, né, vereador de oposição, entrevistado aqui nesse programa a partir das 7 da manhã, ao vivo. Perfeito, perfeito. E esperemos que o termômetro baixe, porque o termômetro ontem quase me tirou sono. Rapaz, depois do que... Foi para 42. Ali quase convulsionou. O negócio ficou tenso. Espero que também, como você, e acho que a maioria das pessoas, que a coisa volte para o seu eixo aí daquilo que estava sendo praticado antes. Mesmo com a lembrança do George Gomes Coutinho ontem, que estava faltando fair play, mesmo assim, ainda estava melhor do que qualquer situação descontrolada como o que ficou colocado, exposto a partir de hoje, talvez a partir de quarta-feira, conforme você também relatou, né? Podemos colocar na balança, mas que vai ser um reviravolta grande aí nessa pacificação da política em Campos, sem dúvida nenhuma, isso vai. E é claro... pois não, Luiz. Desculpa, perdão. Não, eu ia dizer que é claro que as pessoas podem acompanhar todos os fatos, todas as informações que sejam importantes ao caso aqui, tanto pela Folha FM, pelo portal folha1.com.br, pelo jornal Folha da Manhã, enfim,
Toda a cobertura é aqui com a gente. Só para deixar claro, a Folha começou em 78, então 78 para 2023 são 12, 23... 45 anos. Uhum. Sempre foi pautada por uma coisa, o princípio de Luiz Barbosa. Né? Não eu, o melhor que eu, que foi meu pai, do qual sou homônimo orgulhoso. O jornalismo tem que sempre distinguir o que é interesse do público de interesse público. Jorge fez, cientista político, professor da UF, sociólogo, então ficamos fazendo aqui apontamentos sobre isso, parecia que estava adivinhando o que ia acontecer. Né? E acho que, assim, nessa coisa de interesse público, interesse do público, a gente vai acompanhar os casos, mas a gente não vai produzir acusação de baixo nível de um lado e de outro também. Ponto. Não vamos fazer isso. Aí o interesse público prevalece sobre o interesse do público. É questão de linha editorial. Mas é essa que a gente vai adotar, e tem adotado. Né? E, como o Jorge fez ontem, a se lamentar se o clima que está se desenhando aí prevalecer sobre a pacificação, que a gente tendo um presidente da Alerj, de Campos, né, e um governo, como o próprio Gustavo disse aqui, que apresenta evolução, se sente na pressão popular, todas as pesquisas mostram isso, que você não... que o município não perca com essa... Se as pacificações azedar, o município não perca com isso. Né? Acho que é o desejo de todo mundo. Né? Oxalá isso ilumine os líderes dos dois clãs, né? Os garotinhos dos Bacelar. Tomara. Acho a sua colocação é perfeita, que a gente, aquilo que você falou, é preciso ter consciência de que tem a turma da terra arrasada também, como disse o George, a quem interessa a terra arrasada, né? Mas assim, sobretudo, o que vale é essa pacificação para o município de Campos. Se a pacificação, se a obra vem do governo, se é o prefeito, se é a prefeitura que está inaugurando, se está fazendo, não importa, é Campos quem está ganhando e é o que nós precisamos, Aloysio. É de recuperar esse tempo todo perdido. Vamos seguir como sempre, na nossa torcida aqui de permanência da pacificação. Vai ser igual um casamento. Não, desculpa, não é torcida pela permanência da pacificação. É que o debate, a divergência de ideias, que ela aconteça. Ela Sim. Agora, você não precisa ou pacificação ou Ucrânia. Você tem um meio termo ali. Entendeu? Então, esperemos que se encontre esse meio termo, né? Divergência, sim, mas entre as ideias, propostas de políticas públicas, né? Não com interesses menores e com argumentos chulos, enfim. Perfeito. Pais. Isso nunca levou ninguém a nada. Não, perfeito. Seguimos aqui de perto acompanhando tudo que interessa realmente, de fato, aí a população. Aloysio, bom dia para você então. Gustavão, bom dia mais uma vez. Um abraço. Tudo de bom. Valeu. E a você que nos acompanha, fique ligado, continue ligado aqui na Folha FM. A gente volta amanhã às 7h, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.